Afasta mais. Um bom dia para você que está aqui mais uma vez conosco. Bendito seja o nome do Senhor, porque nos despertou para um novo dia e é bom acordar, mas não acordar de qualquer jeito, acordar estando na presença de Deus, orando, estudando a palavra. Por isso, seja muito bem-vindo ao nosso culto do ano bíblico. Um bom dia! Bom dia! E hoje eu não estou só, quero apresentar, vocês já conhecem, né? Mas a gente vai apresentar para os nossos amigos ali do outro lado, a minha xará Paula. Ela é nossa missionária, ela estava no campo durante um bom tempo e agora ela vai ficar conosco aqui na escola um tempinho também. Paula, seja bem-vinda também nesse momento tão especial que a gente abre aqui a nossa casa, né, para o pessoal também de casa do outro lado conhecer. Obrigada, é uma alegria estar aqui. Um bom dia a todos. Bom dia a você aí de casa. Que bom acordar já com coisas boas no coração, né? E para ficar melhor ainda, a gente vai fazer uma oração pedindo a Deus para nos ajudar, para estar conosco nesse dia. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela saúde, pela paz. Obrigado porque temos coisas boas para estudarmos na Tua Palavra. Fica conosco, abençoa todos os nossos amigos que estão nos assistindo em casa. Que o dia deles também possa ser um dia excelente, pensando em coisas boas, coisas bonitas que o Senhor deixou na Tua Palavra. Nos abençoa agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Paula, nós vamos cantar o que nesse momento? Bom, os passarinhos já acordaram cantando, né? E a gente pode cantar também, né? Vamos cantar o hino de número 375, Ao Tomar Minha Frágil Mão. Amém. Mas em meio às trevas vislumbramos ao Jesus
bom cantar, né? Como é bom adorar ao Senhor através dos louvores. Mas nós também aqui estamos fazendo todos os dias, com certeza nossos amigos que estão nos acompanhando têm visto que essa semana nós estamos com um verso muito especial que está lá em Efésios, capítulo 5, verso 14. E se você quiser acompanhar junto com a gente, pegue sua Bíblia e vamos abrir juntos. Decorar versos bíblicos é muito bom, né? Podemos vencer as coisas com um verso decorado, então é muito especial. Então vamos falar, né? O nosso verso. Vamos. Você conta pra Vou nós? contar. 1, 2, 3. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Amém. E esse é um momento especial. É o momento que nós vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Agora não mais para decorar, mas para recebermos atentamente aquilo que o Senhor tem para falar ao teu coração e ao nosso coração também. Amém. Um bom dia, Deus te abençoe. Muito bem, bom dia. Que bom que vocês estão aqui, que bom você, amigo, que está em casa nos acompanhando. É sempre bom nós, nos primeiros momentos do dia, buscarmos a Deus e é uma alegria imensa a gente abrir para lá, viver diversas promessas e estarmos aí sendo revigorados pelo Senhor. Neste dia, nós estudamos 4 capítulos, mas antes de eu falar sobre os 4 capítulos, deixa eu me apresentar para você que está em casa, os amigos aqui, os nossos irmãos aqui já me conhecem, mas talvez você não me conheça. Meu nome é Cleiton. Eu sou de Sorriso, Mato Grosso, sou aluno da turma deste ano. Estamos aqui para aprender mais, crescermos mais e você estará conhecendo durante os dias aí mais alunos que compõem a nossa classe. Antes de nós abrirmos a Bíblia, vamos fazer uma pequena oração para ir pedindo a Deus iluminação para este momento. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que ouve e atende às nossas orações. O Senhor é um Deus que vela por nós e nos protege. Venha se fazer presente conosco agora no estudo da Tua Palavra, na recapitulação. Nós pedimos espírito de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Então, neste dia, nós estudamos 4 capítulos. Salmo 13, 14, 15 e Salmos 16. Para você que, irmão, que não acompanhou, já esteja aí anotando em sua Bíblia, amanhã a leitura bíblica será Salmos 17 e Gênesis 4. Você tem a oportunidade de acompanhar e também pode estar entrando em contato com a Escola de Profetas e pegando todo o guia para você acompanhar a leitura. Vamos iniciar aí a nossa recapitulação seguindo aí acompanhadamente todos os capítulos. No 13, vem Davi ali clamando com angústia ao Senhor, se questionando até quando, Senhor, isso vai acontecer, até quando vai acontecer isso em minha vida. E eu gostaria de chamar a tua atenção no verso 3 desse Salmo, Salmos 13. Verso 3 diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Ah, Deus, Ele é um Deus que cuida e que atenda, e que por mais que Davi tenha feito esse pedido, não foi a partir dali que Deus começou a se atentar para ele. Não, Deus já estava com os olhos fixos nele. E eu gostaria que você prestasse atenção em um ponto e você, amigo, também prestasse atenção em algo. A Bíblia, ela não se contradiz. Do Gênesis ao Apocalipse, ela fala de maneira muito direta e não foge, não contradiz o que um texto afirmou. E eu gostaria que você prestasse atenção quando vários textos falam sobre um mesmo assunto, sobre algo pequeno, para que você fique atento ao que esses textos querem dizer. No finalzinho desse verso diz assim: para que eu não durma o sono da morte. A morte ela é uma questão muito misteriosa.
A morte é misteriosa porque ninguém que foi voltou e te dá a resposta de como foi lá, enfim. Não há. Mas a Bíblia ela coloca de maneira muito enfática o que significa a morte. E na maioria dos textos que vai falar sobre morte, se você não ouviu, se assuste agora. Fala e compara a morte com um sono, com um descanso. Jesus, próprio Cristo, comparou a morte como um sono. Paulo comparou a morte como um sono. Vemos aqui Davi comparando a morte como um sono. Então, isso significa algo. Significa que a morte, ao morrer, as pessoas estão dormindo e descansando. Não estão no céu, não estão no possível inferno, não estão sofrendo, não estão louvando a Deus. Estão descansando. Que você utilize esse método de estudo. Comparação de texto. A Bíblia ela é incrível. Vamos agora para o verso Salmos 14. E ali vem falando um pouco sobre a corrupção dos homens e que todos os homens eles necessitam de Deus. E talvez você possa pensar, mas talvez nem alguns precisam mais, outros menos. Porque parece que tem gente que erra mais, né? E tem gente que parece que quase não erra. Será que esses que quase não erram, não precisam de Deus? Qual é a condição deles? Olha o que diz lá no verso 3 também do Salmos 14. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Todos nós, todos os homens, nos extraviamos. Por bom que sejamos, ou por mal que também sejamos, necessitamos igualmente da graça de Cristo. Necessitamos igualmente da salvação que provém de Cristo. Então todos nós estamos nessa condição, um pouco desesperado até o momento, por sermos pecadores. Mas olha o que diz no verso 7, também do mesmo Salmo. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então a salvação, Davi era um anseio de Davi que a salvação viesse ao Monte Sião e mudasse a sorte do povo de Israel. E nós, em determinado momento que vivemos da história, já sabemos que a salvação veio sobre o Monte Sião. A salvação era Cristo, a salvação é Jesus. E a salvação veio e mudou a sorte do povo de Israel. Não propriamente os que moram na Judéia, mas todos aqueles que se constituem filhos de Abraão e herdeiros da mesma promessa, que se fazem, que creem em Cristo Jesus. Fazem parte da mesma herança, da mesma participação ali de graça. Então, a salvação já veio e a salvação é Cristo Jesus. E este mundo, que é a mancha da criação de Deus, onde todos os seres humanos são necessitados, você sabia que esse mundo ele vai ser exaltado acima de todos os outros? Sim. Você sabia disso? Atente no que diz o primeiro verso do Salmo 15 agora. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Você sabia que hoje Deus está morando em um lugar, Deus mora em um lugar específico, em um lugar físico, mas que esse lugar ele vai ser transportado de onde ele está agora para um outro lugar? E esse lugar que ele vai ser transportado é a terra, e Deus habitará na terra. Então Deus fará sua morada junto com os homens, e então este mundo, que é o mais obscuro, será o mais brilhante, porque Deus, o Deus da luz, a luz em pessoa, morará neste mundo e mudará a sorte deste mundo. E respondendo a essa pergunta, quem são as pessoas que morarão com o Senhor? O próprio Salmo diz, olha só o verso 2, o que vive com integridade, pratica a justiça. O verso 3, o que não difama com a sua língua nem faz mal ao próximo. Verso 4, o que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. E o que jura com dano próprio e não se retrata, e o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado.
Essas pessoas são as que morarão com o Senhor. Analise essas características. Leia o Salmo 15 e analise. Será que eu tenho essas características aqui daqueles que morarão com o Senhor? E busque forças em Deus para que você se adapte a essas condições. E no Salmo 16, achei muito interessante, creio eu que você também, o que diz o verso 3 também. Olha só. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Deus, por mais que Ele olhe para esse mundo e veja uma imensidão de corrupção, os olhos deles se fixam nos santos que há na terra, porque nesses santos há todo o prazer de Deus. Somos eu e você motivo de prazer a Deus? Temos essa possibilidade. Temos, se buscarmos a santidade, se buscarmos a salvação que já veio sobre o Monte Sião, que é Cristo Jesus. Se tivermos todas essas características, seremos ali inabaláveis, como diz o Salmo 15. Se buscarmos essa força em Deus. E ainda mais, para que você tenha certeza dessa força, leremos o último verso 8 do Salmo 16. O Senhor o tenho para sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. A nossa força, a nossa esperança e capacidade de mantermos todas aquelas características do Salmo 15 e de morarmos com Deus é ter Deus sempre à presença. Se Deus estiver ao nosso lado, jamais seremos abalados. Que Deus abençoe. Que você acompanhe aí os próximos estudos e leia sua Bíblia diariamente, porque com ela nós somos ricamente engrandecidos e aperfeiçoados. Muito obrigada, Cleiton. Deus te abençoe. Amém. Muito bom, muito bom. Vocês acabaram de conhecer um aluno da Escola de Profetas. Amanhã mais outro e vamos estar juntos e vocês vão fazer amizades, tá bom? Obrigada, Cleiton. Muito bem. Louvado seja o nome de Deus. Que privilégio que nós temos de fazer a coisa acontecer segundo o modelo do Senhor. Deus é bom demais. Estou arrumando esses negócios aqui atrás, viu? Que é um monte de fio que colocam na gente para fazer dar certo. Louvado seja o nome de Deus, porque nós podemos estudar, porque a gente pode, pela graça e poder do Senhor, entender as coisas que o Senhor Deus deixou para nós como seu povo. Deus é bom demais, misericordioso, cheio de graça e de verdade. E vimos isso de forma especial no capítulo de hoje. Lembra que ontem tínhamos estudado Gênesis capítulo 3? Está lembrado quando estudamos como foi que o pecado entrou neste mundo? De que maneira, pelo engano que Satanás trouxe sobre Eva, sobre Adão, sobre os nossos primeiros pais? Hoje, no entanto, nós vamos ver a reação disso diante do céu. Como é que foi que isso aconteceu? Deixa eu comentar uma coisa com você. Imagine você fazer todas as coisas muito bem feitas no teu sítio, na tua chácara, na tua casa, nos teus negócios. Você tentar fazer o mais perfeito possível e vir alguém atrás estragar tudo, todas as gerações futuras suas. Como você reagiria com essa pessoa? O que essa pessoa mereceria? Imagine se alguém tivesse a capacidade de matar todos os teus descendentes. Todos os teus filhos e todas as pessoas que você ama. Como você reagiria com essa pessoa? Você já parou para pensar que foi isso que nós fizemos? Foi assim que nós agimos? A atitude da humanidade foi exatamente essa. Foi isso que Adão fez. E na verdade é isso que continuamos fazendo. Nós repetimos as atitudes de Adão. Como você reagiria com uma pessoa que tomou esse tipo de atitude? Como foi que Deus reagiu conosco? A notícia de que a terra havia caído em pecado, porque Satanás foi expulso do céu e ficou procurando um local para ele morar, um local para ele viver, um local para ele onde ele se sentisse dono. E ele só poderia sentir-se dono aonde o aceitassem. Assim é até hoje. Satanás não tem... Você não é do inimigo, ninguém é de Satanás. Você só é de Satanás se você se entregar. O Senhor já nos comprou. Quando Jesus se entregou pela redenção humana, Ele comprou a humanidade inteirinha. A humanidade se vendeu para Satanás. Jesus veio e comprou a humanidade de volta, pelo maior preço que se pode dar. Toda a economia do céu foi entregue ao homem. E como isso aconteceu? Quero comentar uma coisa com você.
Não pense que o plano da redenção de salvar o homem foi algo que pegou Deus de surpresa. E agora o que eu vou fazer? Não foi assim. Esse plano já existia antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E você precisa entender isso. É o plano da redenção do mundo. Acostume-se com este termo, plano da redenção. Um plano para salvar, o maior plano de todos. Nós aqui em casa, eu não sou arquiteta, mas eu vivo cuidando de detalhes. Como é que vamos fazer aqui? Onde vamos construir? O que vamos fazer assim, sabe? Eu gosto desse detalhe. Um plano é preciso ser feito para que seja executada uma ideia. Mas o maior plano de todos os tempos é o plano da redenção, porque nós dependemos dele. E não foi somente este mundo que entrou neste plano. O que mais entrou nesse plano, alunos? O universo todo, todos os anjos. E por que eles entraram nisso também? Porque uma dúvida soou no universo, uma dúvida apareceu no universo a respeito do Pai, a respeito do plano de Deus, das próprias leis de Deus, se eram justas ou não. Se Deus estava pedindo alguma coisa que seria capaz o homem de seguir e de assumir. Isso é muito sério. Isso é um dos detalhes mais sérios que você pode pensar. E a queda do homem encheu o céu todo de tristeza. E então Jesus sai da presença do Pai e fala para os anjos o grande plano da redenção. Que o homem seria remido. Que alguém morreria no lugar do homem. O homem merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele e sua esposa deveriam morrer. Algumas pessoas me dizem assim, mas Maísa, se só Eva morresse, ou só Eva comesse do fruto, o que aconteceria? Deus criaria outra mulher para ele? Não. Casamento é monogâmico. Aliás, sobre casamento quero comentar com você. Eu não disse que a gente vai continuar tendo sexualidade no céu quando eu falei que o casamento continuará. Estou dizendo que eu vou continuar casada com Leandro lá no céu. Quem subir casado, continua casado. Não existe isso que quando você casa, você chega no céu, não é mais a tua família. É a tua família. Não teremos sexo no céu, mas continuaremos com nossa família no céu. Compreende isso? Pela eternidade toda. E isso é muito importante, tá bem? Um dia, quando nós estudarmos sobre casamento, você vai entender coisas muito bonitas. Agora veja, o plano original de Deus, Deus quer continuá-lo depois, mas para isso o Senhor Deus precisa arrumar a bagunça que o ser humano fez. O homem e a mulher estavam condenados à morte. Se Eva somente tivesse pecado, o Senhor Deus viria e morreria só por ela. Sabe disso? Só por ela. E entregaria ela pronta para seu esposo de volta. Porque o pecado torna a pessoa novamente pura. Você entende isso? A salvação de Jesus torna quem pecou novamente pura. Entende o que eu quero te dizer? Isso é muito sério. O que Jesus faz é tão potente que é como se a pessoa nunca tivesse pecado. E era isso que Jesus queria fazer pela humanidade. Ele daria a vida pura dele pela vida miserável daquele que ele estava tentando salvar. Eu quero ler para você uma coisinha do material de ontem para você entender como ficou a natureza do homem. Por favor, observe esse detalhe aqui. Vocês, alunos, peguem o parágrafo que começa: depois de seu pecado, Adão e Eva não podiam mais habitar no Éden. Por favor, rapidinho, no capítulo 3 do Patriarcas e Profetas, eu preciso que você entenda a natureza do homem para que você entenda por que foi necessário. Por que não podia ser um anjo? Por que não podia ser outra pessoa? Por que tinha que ser Jesus Cristo? Observe isso aqui, ó. Depois de seu pecado, Adão e Eva não mais deviam habitar no Éden. Acharam isso? Filho, é o parágrafo lá no finalzinho. Ache lá no final, onde começa assim, ó. Depois de seu pecado, Adão e Eva não mais deviam habitar no Éden. No final do capítulo 3. Do capítulo 3, isso mesmo. Achou? 61. Uhum. No capítulo 3, esse é o capítulo 3? Não, é que a página 61 deles é outra, é outro livro, o livro vermelho. O seu é outro. Olha lá. Achou, filho? É quase no final. Na verdade, é 1, 2, 3, 4 parágrafos antes de terminar. Achou? Olha lá. Diz assim: depois de seu pecado, Adão e Eva não mais deviam habitar no Éden. Encarecidamente rogaram para que pudessem permanecer no lar de sua inocência e alegria. Confessaram que haviam perdido todo o direito àquela feliz morada, mas comprometeram-se para no futuro prestar estrita obediência a Deus. Agora te assusta com essa frase agora.
Declarou-se-lhes, porém, que sua natureza ficara depravada pelo pecado. Haviam diminuído sua força para resistir ao mal e aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. Em sua inocência tinham cedido à tentação e agora em estado de culpa consciente, o que está escrito a próxima frase? Teriam menos poder para manter sua integridade. Essa é a realidade de Adão e Eva quando Jesus então se apresenta. Imagine na hora que Jesus conta isso para os anjos: eu vou tomar a morte que é do homem e dar a eles a minha vida. Os anjos todos se impressionaram, falando: Jesus, eu entrego no seu lugar, eu faço isso no seu lugar. Gente, este é o espírito de quem entende qual é a sua própria posição. Os anjos puros se entenderam que eles poderiam, olha que coisa tremenda, Senhor, eu não quero que você sofra. Eu sofro, eu me coloco no seu lugar. Olha que coisa tremenda. E Jesus disse: a vida de nenhum ser pode ser dado, nenhum ser que foi criado pode ser dado em troca do homem. Por que não o Pai? Por que Jesus? O texto de hoje diz, por quê? Dice textualmente, visto que a ley divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. A lei tinha sido quebrada. A lei é tão divina quanto o próprio Deus. E unicamente alguém igual a Deus é que deveria morrer. Agora te assuste. Por que não o Pai, e sim o Filho? Porque se fosse o Pai não havia sacrifício. Porque se fosse o Pai não haveria sacrifício. Olha que tremendo. Prestem atenção nisso. Filhos, vocês podem participar. Agora veja. Doeu mais no Pai entregar o Filho do que se fosse ele mesmo a morrer. Sim ou não? Sim, com certeza. Imaginem isso. Eu entrego. Agora veja. Não foi só o Pai que entregou. Foi Deus que deu também. Foi Jesus que se entregou. Ele se entregou. A si mesmo se entregou. Sim ou não? Sim. Não pense que foi algo que o Pai determinou. Foi algo que eles fizeram por amor. E eu vou contar para vocês como foi. Te assusta agora que coisa tremenda que você vai ouvir. Imagina Jesus vindo, descendo do céu para a terra, para conversar com Adão naquele momento que ele havia errado. Jesus vinha sempre na viração do dia. Está escrito isso em Gênesis 3. E vem descendo. Jesus já sabia o que tinha acontecido, sim ou não? Sim. A notícia tinha chegado no céu todo. Todos os mundos não caídos já tinham sabido disso. De repente, Adão, onde estás? Por que Jesus pergunta o que ele já sabia? Por quê? Para dar oportunidade de confissão. Fala bem alto. Para dar oportunidade de confissão. Para dar oportunidade de defesa. Para dar oportunidade de confessar. Ouvi a tua voz no jardim. E porque eu estava nu, me escondi. Jesus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ele, a mulher que me deste. Lembra dessa história que nós comentamos ontem? Agora veja a situação. Aí Jesus tem aquela conversa que nós já explicamos ontem, tanto com um quanto com o outro, lança uma maldição sobre a serpente e então comenta com Satanás um negócio tremendo. Eu quero que vocês imaginem o que eu vou falar agora. Imaginem esta cena. Irmãos, compreender isso que eu vou dizer para você agora tornou meu coração mais mole, mais pronto para aceitar o plano da redenção. O Senhor Jesus chega ali e fala: Adão, quando eu te disse que se você pecasse você morreria, eu não te contei tudo. E ele, o que o Senhor não contou, meu pai? Eu não te contei que se você morresse, se você pecasse, eu morreria também. Ele, como assim? O Senhor não fez nada? Ele disse: Adão, eu não suporto ver você morrer. Eu não criei você para morrer, Adão. Eu criei você para viver. Você foi feito para viver para sempre. E minha natureza é dar a você uma segunda chance. Adão, deixa eu morrer no seu lugar. Deixa eu tomar o seu lugar, Adão.
Deixa eu tomar a sua culpa, deixa eu tomar a sua miséria, Adão, deixa eu tomar a sua morte e toma, por favor, a minha vida. Posso dizer uma coisa para você? Deus não nos consultou para nos salvar. A salvação existe antes do pecado. Ainda bem que Ele não me consultou, porque nós não temos alcance para entender a grandeza disso. E Adão, Senhor, pode matar a minha esposa. Foi isso que Adão disse ou não? Foi, Senhor, pode tomar a minha vida, pode fazer o que o Senhor não merece isso. Ele, Adão, entenda que na tua resposta é toda a tua geração que você está ofertando o que eu quero lhe dar. Veja, na resposta de uma pessoa com relação à sua própria vida, não está só a vida dela. Quando você age, quando você toma qualquer atitude, quando você faz qualquer coisa, não é só você que recebe isso. Uma atitude boa ou uma atitude ruim, não é só você que recebe. Quem recebe? Quem recebe? Todas as gerações. Por exemplo, uma mulher que faz um aborto, ela não está resolvendo um problema nela, ela está matando gerações. Ela está matando gerações, são gerações que ela perde, são gerações que ela mata, são vários filhos que poderiam vir daquela pessoa. Isso é muito sério. Uma atitude de uma pessoa estraga todo um planeta. Não existe pecado somente para si. Todo pecado estraga uma quantidade tremenda de gente. Adão, entenda, o que você vai dizer, a tua resposta condena ou salva o resto de todos os teus descendentes. Você entende a seriedade da resposta de Adão? E Adão, então, eu aceito, Senhor, eu aceito. Agora te assuste. O Senhor Jesus, então, olha para ele e falou, de agora em diante, então, eu sou o segundo Adão. O que o primeiro errou, o segundo Adão acertaria completamente. E não somente isso. Adão faz uma coisa para mim. Qual animalzinho você acha que é o mais humilde, o mais simples, Adão, entre todos os animais? Adão, que tinha dado ao nome aos animais, não pense que ele deu o nome simplesmente porque ele inventou um nome. Ele deu o nome segundo a característica do animal. O animal tinha um nome igual ao seu temperamento. Olha que coisa interessante. E Adão conhecia o temperamento dos animais. E eu imagino ele chamando um cordeirinho. Senhor, o mais manso e mais humilde é este. Porque os animaizinhos, eles corriam para Adão, eles atendiam Adão. E então imagina ele pegar o cordeirinho e o cordeirinho pular nele, ele passando a mão naquele bichinho gordinho, bonitinho, peludo. E o Senhor Deus, mata esse animal, Adão. Senhor, o quê? Mata esse animal, Adão. Senhor, eu não posso matar. Esse bichinho não me fez nada. Ele, assim como nada te fez, este animalzinho, também o Cordeiro de Deus, inocente, terá que morrer por você, por sua raça, Adão. De agora em diante, cada vez que você pecar, você vai ter que matar um animal. Porque alguém, lembrando que alguém inocente, terá que derramar sangue por causa do pecado. Imagina Adão com suas próprias mãos matar o bichinho inocente olhando para ele. Imagine esta cena. E Adão teve que matar. Gente, assim é o pecado. Hediondo, terrível, terrível, profundamente terrível. E eu imagino aquele sangue caindo e Adão pensando, e agora que coisa horrível, olha que coisa terrível que o meu pecado causou. Estava prefigurado naquele cordeirinho lá no Éden, que ele teve que matar, agora te assuste, um por ele e outro por sua esposa. Por isso que cada um recebeu uma veste. Olha que coisa tremenda para que você possa entender a seriedade. O primeiro sacrifício foi feito dentro do Éden. Prefigurava Jesus mostrando para ele, imagino Jesus dizendo, filho, olha isso daqui assim, inocente, eu terei que morrer por todos os teus filhos, Adão, por todos que vierem após você. Irmãos, o que significa aceitar Jesus? Aceitar Jesus não é, na hora que está se cantando o hino, encher-se de emoção e a pessoa ir lá na frente e falar, eu quero. Não é isso. Nunca será isso. Não será você aceitar Jesus por necessidade. Aceitar Jesus é fazer essa troca. Senhor, me dá a tua vida e eu te dou a minha miséria. Aceitar Jesus é aceitar Ele, é aceitar a vida dele e você entrega a tua. Quem aceita Jesus não vive mais, porque a sua vida foi entregue. Você agora vive a vida
do Redentor, do Filho de Deus, que a si mesmo se deu e se entregou por você. Você entende a seriedade disso? Aceitar Jesus é muito mais do que dizer com palavras. É uma troca, e uma troca eterna. Entenda em nome de Jesus. E eu quero fazer um apelo para você que está em casa. Não há um de nós que não precise. Não há um de nós que não necessite. Não há uma só pessoa que não tenha necessidade. Esse é o quinhão da humanidade. Essa é a sua necessidade e a minha necessidade. Um grande abismo foi feito entre o céu e a terra. E esse abismo tremendo entre o céu e a terra, só existe um que é capaz de segurar na mão do homem neste abismo e segurar na mão do Pai e fazer a ponte novamente. Nós só podemos chegar ao Pai através de Jesus, não a mãe de Jesus, não qualquer ser humano. É exclusivamente Jesus. Exclusivamente Jesus para fazer esse trabalho. Outro detalhe interessante que eu quero comentar com você. Eu vou ler com você o parágrafo do capítulo 4, que começa: para o homem, a primeira indicação de redenção. Por favor, observe isso, que é muito importante que você entenda. Muito importante. Vamos lá. Para o homem, ache esse parágrafo, por favor. Para o homem, a primeira indicação de redenção foi dada na sentença. Acharam? Eu quero ler isso com vocês. Achou, Pedro? Está escrito assim. Para o homem, a primeira indicação de redenção foi dada na sentença pronunciada sobre Satanás no jardim. Presta atenção isso aqui, que coisa linda. Declarou o Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher. Gente, te assusta agora o que você vai ouvir. Olha só. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta sentença proferida aos ouvidos de nossos primeiros pais foi para eles uma promessa. Agora leia esta frase aqui. Ao mesmo tempo em que predizia a guerra entre quem? Eu quero que você grave isso. A guerra entre você e Satanás. Ouviu isso? Foi Jesus que falou isso. Agora te assuste. Você não sabe que grandes lições estão por trás desta frase. Declarava que o poder do grande adversário finalmente seria quebrado. Aleluia! Posso ouvir um aleluia? Aleluia, irmãos queridos. Avante. Olha bem. Adão e Eva achavam-se como criminosos diante do justo juiz. Era a alta traição que eles tinham feito. Tá bem? Frente ao trono de Deus. Agora veja. Esperando a sentença em que pela transgressão tinham incorrido, mas antes que ouvissem da vida de lutas e tristezas que devia ser a sua porção, ou o decreto de que deviam voltar ao pó, escutaram palavras que não poderiam deixar de lhe dar esperança. Posto que devessem sofrer pelo poder de seu forte adversário, poderiam olhar no futuro para a vitória final. Agora olha que coisa linda. Quando Satanás ouviu que existiria inimizade entre ele e a mulher, profeticamente a igreja, e entre a sua semente e a semente dela é Jesus, viu que sua obra de degenerar a natureza humana seria interrompida, que por algum meio o homem se habilitaria a resistir ao seu poder. Aleluia, irmãos! Sendo, contudo, o plano da salvação mais amplamente patenteado, Satanás regozijou-se com seus anjos, de que, tendo ocasionado a queda do homem, faria baixar o Filho de Deus de sua exaltada posição. Declarou que até ali havia sido seus planos muito bem sucedidos na terra, e que quando Cristo tomasse sobre si a natureza humana, ele também poderia ser vencido. E desta maneira, olha que coisa aqui, desta maneira seria impedida a redenção da raça decaída. Olha só, ele sabia que quando Jesus saísse do lugar dele como Deus, se transformasse em homem, ele falou: agora eu pego. O que ele não esperava é que Jesus moralmente viria como Adão antes da queda. E fisicamente viria como Adão depois da queda. Duas situações, natureza moral e natureza física. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Natureza moral, firme como aço. Qual era o poder de pecado que tinha sobre Adão? Responda. Nenhum antes do pecado. Sim ou não? Essa era a natureza com que Jesus veio, moralmente. E pós-pecado, olha que coisa tremenda. E qual a natureza física de Jesus? A natureza física dele de 4.000 anos de decadência humana. Ele tinha fome, cansaço, sede, angústia, sofrimento, tudo.
Essa era a natureza física dele. E Satanás falou, agora eu pego ele na hora que ele estiver bem cansado. Agora eu pego ele na hora que ele estiver sofrendo, passando por angústia sem fim. O que ele não contava é que a natureza moral de Jesus, inabalável. Olha por que Jesus consegue dizer assim, ó, te assuste. Aí vem o príncipe desse mundo e nada ele tem em mim. Adão antes da queda tinha alguma coisa a ver com Satanás? Nada. Entenderam isso? Essa é a natureza com a qual Jesus veio. A natureza de Jesus é esta, natureza sem pecado. Fantástico isso, né? E com isso ele tomou a nossa raça. Ele é o segundo Adão. Entendam, o segundo Adão antes do pecado. Porque senão não haveria qualquer tipo de razão dele vir com a natureza pós-pecado. Para quê? Para precisar de um Salvador também? Ele só pode ser um Salvador, ele só pode tomar a posição do homem antes do pecado. Ainda que a sua natureza física fosse pós-pecado. Agora veja que tremendo. Por que ofertas sacrificais? Por quê? Por que era necessário ofertas sacrificais? Metodologia de ensino. Uma metodologia de ensino excelente, David. Isso é muito importante. Aquele cordeirinho que Adão matou representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora veja, qual a razão do plano da redenção? Eu preciso que vocês olhem. Mas o plano da redenção, acha esse parágrafo, mas o plano da redenção daquela forma dolorosíssima que o Senhor Deus trouxe para o homem, né? Dá uma olhada. Mas o plano da redenção, por favor, observe isso daqui. Gente, se você entender essa frase, você entendeu a razão do texto de hoje. Acharam o parágrafo? Me digam sempre que acharam, tá? Sim. Vamos lá. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Como assim? Uma razão mais vasta e profunda do que a salvação do homem? Qual? Olhe, não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada. Agora, olha a frase. Mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Amém, senhores? Para este resultado de seu grande sacrifício, ou seja, a influência do mesmo sobre quem? Sobre os entes dos outros mundos. Gente, quando Satanás acusou a Deus, essa notícia chegou em que lugares? O universo todo. Era preciso reivindicar o caráter de Deus diante de todo o universo, para que toda e qualquer dúvida fosse extinguida. A morte de Jesus, ela abrangeu todo o céu. Avante, olha aqui, ó. Bem como sobre o homem, olhou antecipadamente o Salvador, quando precisamente antes de sua crucifixão disse, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, o que diz aí? Todos atrairei. Quem são esses todos? Quem são esses todos? O universo inteiro seria atraído a ele, não só nós. Encha seu coração com essa informação. Isso me faz muito impressionada. Gente, o grande problema de Satanás sempre foi, desde o céu, contra a lei de Deus. Irmãos, vocês que estão me ouvindo, abram bem os ouvidos para isso que eu vou dizer agora. E depois disso eu tenho um recadinho do pessoal da mídia para você que precisa do material para estudar. Olhe bem o que eu vou dizer agora para você, é muito importante. Irmãos, o grande problema de Satanás foi com a lei de Deus desde o céu. Ele não queria regras, não queria que a lei de Deus, achava que a lei de Deus era uma coisa que não precisava. Te assusta agora. Ainda ele faz isso até hoje. E seres humanos repetem o que ele diz, que a lei de Deus passou. Que nós podemos transgredir a lei de Deus e continuar sem culpa. Que não há problema algum. Não entendem a seriedade do problema do pecado. Não compreendem a seriedade da dificuldade que existe em manter-se diante do universo transgredindo a lei de Deus. Pecado é a transgressão do quê? Por isso o Filho do Homem precisou morrer. Entende isso? Nós não podemos transgredir a lei de Deus. Tem que pegar os mandamentos de Deus e ler hoje detidamente. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, leia detidamente. Veja se há alguma coisa que você foi ensinado errado, que de alguma forma está diferente da Bíblia, da maneira como você faz. E então coloque a sua vida em dia, tá bem? Vou ler mais um pedacinho. Quando Satanás foi arremessado do céu, resolveu tomar a terra como seu reino. Por que aqui está escrito isso? Isso aqui é muito sério. Ele resolveu tomar a terra como seu reino. Quando tentou Adão e Eva por pura inveja deles, né? Ele então
recebe destes dois, Adão e Eva, a liberdade de ser dono deste mundo. Foi por isso que ele morou aqui. Ele não morou em nenhum outro mundo, porque nenhum outro mundo o aceitou, tá certo? Agora veja que coisa fantástica, irmãos. Aquele que nem o céu pôde conter, que o universo inteiro não é capaz de conter, aceitou entrar na barriga de uma mulher e se transformar em gente, tomar corpo humano, por tua causa e por minha causa. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar. Aquele que visitou Adão e pediu para fazer a troca, visita hoje a sua casa e pergunta: posso tomar o seu lugar? Posso fazer a troca? Eu quero tomar a sua vida. Eu quero pegar a sua morte e entregar para você a vida. É hoje o dia que você deve dizer sim. Olha, o link para você encontrar esse material e também a lista dos versos está na descrição do vídeo. É isso? Observe isso, você não vai precisar escrever para nós. Você encontra esta informação na descrição do vídeo. Combinado? Estamos juntos na grande obra da redenção. Preciso que em nome de Jesus você não deixe de vir amanhã. Pegue e chame toda a sua família. Nós estamos vendo que cada manhã estamos 7 a 10 mil canais abertos escutando. Então, pela graça e poder de Jesus, abra o seu coração, chame toda a sua família, chame seus vizinhos, faça terem essa 1 hora na presença do Senhor. Nós vamos orar a Deus agora, pedindo ao Senhor que nos ajude a manter este dia, manter a mente diante do Senhor, a organizar a mente diante de Jesus Cristo. Querido Senhor, nós queremos te agradecer do jeitinho que Rebeca fez. Obrigada pela aula, Senhor. Obrigada por tua bênção, por teu poder sobre nós. Obrigada pela redenção em Jesus. Obrigada porque Jesus tomou o nosso lugar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.